Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, eu nesta oportunidade quero os convidar para lermos um versículo na Palavra de Deus e meditarmos alguns minutos com relação àquilo que Deus tem para nos dizer, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Amados irmãos e amigos, esta é uma palavra de Deus que faz-nos uma afirmação e constatação importante. O livro do pregador Eclesiastes, escrito por Salomão, ele fala sobre vários assuntos, ele fala sobre várias coisas práticas da vida. E aqui nesse versículo, ele fala a respeito de um fato. Ele diz que é melhor o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E diz: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Ou seja, melhor é aquele que é paciente do que aquele que é atirado, do que aquele que gosta de resolver tudo apressadamente. Com base nisto, eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus que diz respeito a esta palavra no sentido prático da nossa vida. Muitas pessoas, elas são bem-aventuradas, são pessoas felizes, são pessoas que conhecem a palavra, conhecem a doutrina. No entanto, elas têm sofrido alguns intempéries e têm mudado o seu comportamento, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de ouvir, de falar, o seu modo de resolver as coisas, as situações, de modo que elas acabam sendo atropeladas pelos fatos, pelas circunstâncias. Vejam os irmãos, quando Salomão escreve que melhor é o fim das coisas do que o princípio, ele está querendo dizer o seguinte: melhor é como as coisas terminam, melhor é como as coisas elas chegam a termo do que o princípio. Quantas pessoas têm começado bem e terminado mal? Quantas pessoas começam em uma tarefa, em um trabalho, seja eclesiástico ou não, muito bem, e terminam falidos e terminam, obviamente, sem sucesso. Quando Salomão fala que melhor o fim do que o começo das coisas, ele estava falando com propriedade. Salomão, ele filho do rei Davi, ele tinha experiências 1000, e ele foi um que teve esta palavra. Quer dizer, ironicamente, ele teve esta palavra se cumprindo na própria vida. O que eu quero dizer da parte do Senhor aos irmãos, aos amigos, devemos tomarmos cuidado, devemos ser diligentes, devemos ter cuidado para não terminarmos a nossa carreira mal. Temos que começar bem, desenvolver bem e concluir bem para a glória do Senhor. Isso serve para a nossa vida eclesiástica, isso serve para a nossa vida profissional, isso serve para o nosso dia a dia, isso serve para todas as situações da vida humana, porque Eclesiastes, ele tem nesse livro Eclesiastes, ele tem registro de práticas para a vida, tanto espiritual quanto material, que nós sabemos que andam juntas, andam paralelas. A nossa vida espiritual, ela anda paralela com a nossa vida espiritual. Então o que acontece? É importante que saibamos viver na presença de Deus, com Deus, para não sermos surpreendidos
com as circunstâncias da vida que às vezes nos pega de surpresa. O que nós estamos querendo dizer com isso? Porque há pessoas na vida eclesiástica, por exemplo, que começa muito bem, começa a 100 por hora, começa a 1000 por hora, ele é destemido, ele vai, ele vem, ele tem entusiasmo para fazer trabalhos extraordinários, ele visita, ele ora, ele estende a mão, ele auxilia, ele é uma pessoa dinâmica, mas vai passando o tempo, ele pode ser surpreendido com os intempéries da vida e acaba esmorecendo e acaba sendo uma pessoa que perde o ânimo, que perde o entusiasmo e acaba sucumbindo e terminando mal. Infelizmente há pessoas, meus irmãos e amigos, que começam a trajetória com Jesus muito bem, mas acabam até por infelicidade abandonando a fé, abandonando a casa de Deus, abandonando a igreja, abandonando o ministério e jogando tudo fora, aquilo que recebeu de primeira mão das mãos do Senhor. A Bíblia fala de 2 exemplos, pelo menos, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, não tiveram paciência, foram pessoas altivas, pessoas dinâmicas, pessoas que partiram para a solução, para a construção das coisas em uma velocidade grande, mas acabaram sendo sucumbidas pelas circunstâncias, pelas lutas que lhes sobrevieram. Mas há também o exemplo de uma pessoa que ela começou bem, desenvolveu bem e terminou bem. O profeta Daniel, por exemplo, ele foi levado novo, cativo para a Babilônia. Ele era um moço de pouca idade e lá na Babilônia ele se tornou adulto, lá na Babilônia ele se tornou governador, na Babilônia ele se tornou um estadista, na Babilônia ele se tornou um líder, desenvolveu toda a sua carreira política e também eclesiástica como profeta de Deus lá na Babilônia, e no final ele permaneceu firme, forte na presença do Senhor. E lá no seu livro, um dos últimos versículos, ele recebe de Deus uma mensagem forte: e tu, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e a tua sorte estarás no fim dos dias. E diz lá o versículo anterior: bem-aventurado aquele que espera. Então Daniel, ele é um exemplo de que ele perseverou, ele não mudou, e os anos se passaram, o rei babilônico mudou, a história de Daniel não foi apagada, e o rei derradeiro recebeu informações da pessoa de Daniel, do quanto ele foi útil, e o que aconteceu? Ele recebeu elogio, e o elogio foi: olha, eu sei que tu és aquele Daniel que foi muito útil ao rei anterior. E ele confirmou: sou eu mesmo. Por quê? Porque ele começou bem, desenvolveu bem e terminou bem para a glória do Senhor. Este é um grande exemplo de alguém que perseverou, de alguém que lutou, de alguém que não se contaminou com as iguarias babilônicas, mas perseverou firme e fiel ao Deus Jeová, que é o nosso Deus. Mas a Bíblia também conta a história de 2 outros personagens, o próprio Salomão e o rei Josafá. Tristemente, Josafá, o homem que reinou sobre o povo de Deus, sobre Judá. E a Bíblia diz que Josafá, quando reinou, ele foi cercado pelos amonitas, pelos moabitas, pelos das montanhas de Seir. 3 grandes exércitos cercaram Judá, mas ele procurou
o Senhor, ele orou, pediu a Deus graça, e o que ele fez? Ele buscou a Deus, buscou direção, e ele foi bem sucedido. Deus disse para Josafá: essa batalha não é tua, é minha. Nessa batalha você não tem que pelejar. Parai, está de pé. Então somente veja aquilo que eu, o Senhor, vou fazer por Judá. E diz a Bíblia, amados irmãos, que Josafá convidou os cantores, os levitas, armou o seu exército e colocou os cantores na frente, e eles começaram a louvar a Deus. E o hino era curtinho. O hino que eles cantaram eram de poucas palavras. Era: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eles foram repetindo esse cântico, e a Bíblia diz que Deus mandou o livramento do céu, mandou um ruído no arraial do inimigo. E Josafá, os soldados judeus não tiveram que lutar, só cantaram, só adoraram, e a peleja foi ganha por Jeová, a peleja foi ganha pelo Senhor. Isso ficou marcado na história, no currículo do rei Josafá. Mas diz a Bíblia que infelizmente Josafá, no final da sua carreira, ele se aliou com o rei Acasias de Israel. E esse rei Acasias, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E no final, veja que triste, no final ele começou muito bem, desenvolveu muito bem, mas no final ele titubeou, ele fracassou, ele se aliou com um desviado, ele se aliou com alguém que não agradara ao Senhor, e eles tentaram construir navios para Tarsis. Ele se aliou para construir navios para Tarsis. E o que Deus fez? Por causa da desobediência, por causa, veja bem, meus irmãos e amigos, por causa do fato dele ter saído da presença do Senhor e se aliado com um desviado. Acasias, rei de Israel, desviado, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Josafá saiu da presença de Deus para se aliar com alguém que praticava maldade perante o Senhor. Resultado: Deus destruiu os navios, Deus quebrou as naus, Deus destruiu todas aquelas embarcações, e ele foi mal sucedido no final da sua carreira. E se cumpriu esta parte: o melhor não é o começo, o melhor não é o meio, o melhor é o fim. Nós temos que nos preocupar de irmos até o fim, porque a nossa sorte, a nossa salvação, a nossa vitória está no fim da nossa carreira. Não adianta começarmos bem e terminarmos mal. Não adianta estarmos hoje aqui e amanhã desviados. Não adianta hoje estarmos aqui e amanhã fora da presença do Senhor. Temos que perseverar até o fim. Venha o que houver, haja o que houver, venha o que vier, deveremos porfiar e lutar e irmos até o fim para sermos vitoriosos. O terceiro personagem que eu quero aqui dizer, o próprio Salomão, homem sábio. Ele viu Deus 2 vezes em visões, pediu sabedoria ao Senhor, pediu sabedoria para julgar a Israel. Na época de Salomão, o reino ainda era um só, não havia divisão. Israel era o único rei, e Deus, por amor a Davi, não permitiu a divisão do reino, que só foi ocorrer depois. E qual não foi a história de Salomão, o homem sábio, o homem mais sábio da história humana, o homem mais sábio da terra? A sua história é muito bonita. Na sua oração, Deus disse: pede-me o que quiseres que eu te dou. Ele pensou e disse: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero saber julgar Israel, eu quero saber entrar e sair com os israelitas,
eu quero julgar segundo a sua vontade, segundo a sua direção. E Deus achou lindo aquela escolha de Salomão e disse: Salomão, olha, pelo fato de você não ter pedido seus inimigos em suas mãos, pelo fato de você não ter pedido riquezas, pelo fato de você não ter pedido fama, e sim sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria, mas vou lhe dar acrescentado honra, fama e riqueza. E Deus deu Salomão, o rei mais rico da história de Israel, o homem mais sábio da história de Israel, recebeu de Deus sabedoria e soube por 40 anos julgar os filhos de Israel. Mas qual não foi a sua derrota? No final da sua vida, ele já velho, ele também se desviou do Senhor, infelizmente. Ele teve 1000 mulheres, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele casou com princesas que não conheciam ao Senhor, não adoravam ao Senhor, e Deus havia avisado a ele para não fazer assim, mas ele fez. As suas mulheres, diz a Bíblia, perverteram o seu coração, e ele passou a adorar aos deuses estranhos, ele passou a adorar Astarotes, os deuses sidônios, os deuses amonitas, os deuses do Egito. Cada mulher dele perverteu o coração, e ele foi adorar as imagens de escultura para a sua infelicidade. E no final da sua carreira, ele velho, ao invés de estar aos pés de Jeová, que o tinha abençoado grandemente, diz a Bíblia, diz a história, Crônicas, diz que ele morreu velho, queimando incenso a deuses estranhos. E esse versículo que ele mesmo escreveu: melhor o fim das coisas do que o princípio delas, não se cumpriu na sua vida, para sua infelicidade. Ao invés dele preservar a fé em Deus, por conta da desobediência e por conta da influência das suas mulheres, que não eram adoradores do seu Deus Jeová, ele se desviou e não terminou bem a sua história. E há eruditos da Bíblia que afirmam, eu não faço esse julgamento, mas há eruditos da Bíblia que diz que ele morreu desviado. Eu não faço esse julgamento, eu não faço, e vou dizer por que não faço, porque não me cabe a mim a fazer. Eu prefiro deixar com Deus. Eu prefiro pensar que no final da sua carreira, ele teve ali alguns minutos de lucidez por tudo que ele passou nas mãos de Deus, e Deus o restaurou. Penso que quando ele partiu para a eternidade, ele partiu com o Senhor, até porque durante toda a maior parte da sua vida ele andou com Deus e foi muito abençoado. Mas fica a lição para nós: melhor é como nós iremos terminar, não como nós começamos, porque o nosso começo hoje é passado, e nós estamos encaminhando para o fim, e é o fim que nos interessa, é o fim que precisamos chegar bem com Jesus. Assim como Daniel chegou, eu quero chegar, e faço votos que você, meu irmão, meu amigo, chegue também. No final da sua vida, no final da sua carreira, eu quero chegar com Jesus, e quero que você também chegue com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.